pessoal, então vamos a mais uma videoaula e nessa videoaula vamos falar da derivada da função inversa. Então, para começar, vamos relembrar um pouquinho a definição da função inversa. Então, se eu tenho uma função y igual a f de x definida de a em b, se para cada y que eu considerar em b existir um único x em a, tal que a f avaliada nesse x é igual a y, ou seja, a função f ela é bijetora, então essa função f ela possui uma inversa, que aqui eu chamo de g, que vai estar definida de b em a, e ela vai ser tal que g avaliado em y igual a x, se e somente se f de x igual a y. Essa função g, então, é a chamada de função inversa da função f e ela é denotada por f elevado a menos 1. Então, eu separei alguns exemplos de funções para a gente olhar rapidamente para as inversas dessas funções. Então, a função x ao quadrado, se nós formos olhar para o gráfico dessa função, ela não é uma função bijetora quando nós consideramos ela definida dos reais nos reais. Pois, por exemplo, se nós considerarmos os pontos menos 2 e 2, que são distintos, porém eles possuem a mesma imagem, que no caso é 4. Então, a função ela não é injetora. Ela também não é sobrejetora, pois se eu considerar, por exemplo, um valor sobre o eixo y, ou seja, no contradomínio, um valor negativo, não vai existir um x tal que ele é ao quadrado desse valor negativo. Então, a função x quadrado também não é sobrejetora. Então, para eu poder avaliar a inversa dessa função, eu preciso restringir o domínio e o contradomínio dessa função. E aí, eu vou considerar a função f definida no intervalo de 0 até infinito, no intervalo 0 mais infinito. Fazendo isso, a minha função f vai passar a ser injetora e sobrejetora, o que nos permite avaliar a inversa desta função. Notem que aqui eu poderia também considerar a f restrita a x menor ou igual a 0. Da mesma forma, a gente poderia obter a inversa para este caso. Aqui eu fiz uma opção em considerar este domínio. Então, com esta restrição, a função x ao quadrado possui inversa e a inversa é raiz quadrada de x. E aqui nós temos, então, o gráfico dessas duas funções. Uma das propriedades entre a função inversa e a f é de que, se nós esboçarmos aqui o gráfico da reta y igual a x, nós teremos que o gráfico da inversa da f vai ser a reflexão do seu gráfico em torno desta reta. E aí nós temos aqui, então, o gráfico da inversa. Um outro exemplo é a função exponencial e elevado a x. Esta função, ela também não é bijetora, se nós considerarmos ela definida dos reais nos reais. Nós precisamos fazer uma restrição no contradomínio, restringindo ele para os reais positivos, excluindo o zero. Com esta restrição, a função f, ela vai ser bijetora, então eu posso avaliar a existência da inversa, que no caso vai ser ln de x. E novamente, aqui eu ressalto de que o gráfico da inversa da f vai ser a reflexão do gráfico da f em torno da reta y igual a x. Bom, a função f e a sua inversa, elas possuem algumas propriedades que eu vou relembrar aqui. Então, se eu tenho f definida de a em b, inversível, a inversa vai estar definida de b em a, então, elas são tais que, se y igual a f na menos 1 de x, isso só é possível se x vai ser igual a f avaliado em y. Uma outra propriedade é que, se eu olhar para a composição de f com f na menos 1, isso vai me dar a identidade. Da mesma forma, f na menos 1 avaliado em f, ou seja, composta entre f na menos 1 e f, também vai me dar a identidade. Em aulas anteriores, nós vimos que se a função f é contínua em a, então a inversa
também vai ser contínua e, no caso, vai ser contínua em B. Outra propriedade é que se a f for crescente em A ou decrescente em A, então a inversa vai ser crescente em B ou, decrescente em B. Tendo essas propriedades entre a função f e a f na menos 1 em mente, nos leva à seguinte pergunta. Será que existe alguma relação entre as derivadas da função f e da sua inversa? Para tentar responder isso, vamos considerar f e f na menos 1, ambas deriváveis. E aí eu vou partir desta identidade aqui de cima, ou seja, de que f avaliado em f na menos 1 de x é igual a x. Vou derivar ambos os lados desta igualdade. E aí nós vamos ter, quando eu derivo x em relação a x, isso é 1. Do lado esquerdo, eu tenho uma composta de funções que eu quero derivar em relação a x. Então, pela regra da cadeia, nós temos que isso vai ser a derivada da f, avaliado em f na menos 1 de x, vezes a derivada de f na menos 1 de x. Se a derivada da f avaliada em f na menos 1 de x for diferente de zero, eu posso dividir ambos os lados desta igualdade por este fator e obter de que a derivada da inversa da f no ponto x é 1 sobre a derivada da f avaliada em f na menos 1 de x. Ou seja, a derivada da inversa da f, ela vai ser o inverso da derivada da f avaliada em f na menos 1 de x. Olhando graficamente, então eu tenho a f em preto e a sua inversa aqui em azul. Então, considerando um ponto da forma yx sobre o gráfico da f, tomando a reflexão deste ponto em torno da reta y igual a x, teremos o ponto xy sobre o gráfico de f na menos 1. Então, o que esse resultado nos diz? Ele nos diz que a inclinação da reta tangente ao gráfico de f na menos 1 no ponto xy vai ser igual a 1 sobre a inclinação da reta tangente ao gráfico da f no ponto yx. Bom, para obter o resultado acima, nós fizemos a hipótese de que f e f na menos 1 são deriváveis, que são hipóteses bem fortes. Será que nós, para podermos usar esta igualdade, nós precisamos, de fato, ter essas duas condições satisfeitas? Então, para isso, nós vamos olhar para esse teorema que nos fornece o mesmo resultado com condições um pouco mais brandas. Então, o que esse teorema diz? Ele diz que se f for inversível e diferenciável no ponto f na menos 1 de x0, onde f' avaliada em f na menos 1 de x0 diferente de zero, se a inversa da f for contínua em x0, então essa inversa será diferenciável em x0, e além disso, a derivada da inversa no ponto x0 vai ser 1 sobre a derivada da f avaliado em f na menos 1 de x0. Vamos olhar para a demonstração deste resultado sob essas hipóteses. Então, se eu considerar x e x0 distintos, eu vou olhar para este quociente, ou seja, f na menos 1 avaliado em x menos f na menos 1 avaliado em x0 dividido por x menos x0. Como f e f na menos 1 são inversas uma da outra, eu posso substituir este x por f avaliado em f na menos 1 de x e x0 por f avaliado em f na menos 1 de x0. Reescrevendo este quociente desta forma e usando que y igual a f na menos 1 de x e y0 igual a f na menos 1 de x0, nós temos que
Este quociente é 1 sobre f avaliado em y menos f avaliado em y0 dividido por y menos y0. Nós queremos avaliar o limite desse quociente original quando x tende a x0, pois isso vai me fornecer a definição da derivada de f na menos 1 no ponto x0. Bom, quando x tende a x0, o que vai acontecer com este quociente? Bom, quando x tende a x0, notem que, por hipótese, a inversa da f ela é contínua em x0. Então, a f na menos 1 avaliada em x, quando x tende a x0, vai tender a f na menos 1 de x0, ou seja, y vai tender a y0. Então, calculando este limite, quando x tende a x0, deste quociente, isso vai ser igual ao limite deste termo, quando y tende a y0, e, por sua vez, pela definição da derivada de f no ponto y0, nós temos que este denominador vai ser igual a f' avaliado em y0. Este limite existe, pois a minha função f, por hipótese, ela é diferenciável no ponto f na menos 1 de x0, que é o y0. Ou seja, nós provamos o resultado, que é a derivada da função f na menos 1 no ponto x0, ela é dada por 1 dividido pela derivada de f avaliada em f na menos 1 de x0. Este resultado também pode ser escrito na notação de Leibniz. Então, se eu tenho y igual a f na menos 1 de x, como sendo a inversa da função x igual a f de y, então, a derivada de y em relação a x, ou seja, a derivada da f na menos 1 no ponto x, pelo resultado acima, é esse quociente, onde que esse denominador nós podemos substituir pela derivada de x em relação a y. Em outras palavras, a derivada de y em relação a x é igual a 1 dividido por dx dy, sendo que dx dy deve ser avaliado em y igual a f na menos 1 de x. Agora vamos olhar alguns exemplos de aplicação do teorema da derivada da função inversa. Começamos com um exemplo bem simples, a função f de x igual a 5x menos 2, cuja inversa é 1/5 vezes y mais 2. Então, a derivada da função f, ela é 5, para qualquer x pertencendo aos reais. Da mesma forma, a derivada da inversa, para qualquer x pertencendo aos reais, é igual a 1/5. Observando essas duas derivadas, nós percebemos que a derivada da inversa, ela é 1 sobre a derivada da função f, confirmando o resultado que nós acabamos de obter no teorema acima. Aqui eu tenho o gráfico da função f e da sua inversa. Neste caso, pelo fato da f ser uma função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta, e a tangente em qualquer ponto do gráfico da f também vai ser uma reta e que vai coincidir com o gráfico da f, com o coeficiente angular, né, de qualquer uma dessas retas tangentes igual a 5. Da mesma forma, a reta tangente a qualquer ponto do gráfico de f na menos 1 vai coincidir com o gráfico da f na menos 1, pois o coeficiente angular de todas essas retas tangentes é 1/5. No próximo exemplo, eu vou considerar a função f de x igual a 8x ao cubo, e a inversa dessa função ela é dada por 1 sobre 2 raiz cúbica de x. E nós queremos usar o teorema da derivada da função inversa para calcular a derivada desta função. No caso, a derivada da função f
é 24x ao quadrado, usando a regra da derivada da potência. E esta função, ela vai ser sempre maior do que zero. Ela só vai zerar quando x é igual a zero. Então, nós podemos usar o teorema da derivada da função inversa para todos os pontos x, exceto para x igual a zero. Então, aplicando o teorema, nós temos que a derivada da f na menos 1 no ponto x vai ser dada por f', ou seja, 24x², avaliado na inversa. Quem é a inversa? 1 sobre 2 raiz cúbica de x. Substituindo, então nós vamos ter 24 vezes 1/2 de raiz cúbica de x elevado ao quadrado. Simplificando, isso vai nos fornecer 1 sobre 6 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Então, esta é a derivada da função inversa, que é válido para todos os x diferente de zero, certo? Se nós formos olhar para o gráfico da função f e da sua inversa, aqui o gráfico da f na menos 1 está em azul, note que em x igual a zero, esta função ela não é diferenciável, pois a inclinação da reta tangente neste ponto coincide com o eixo y, ou seja, a reta tangente nesse ponto é x igual a zero. Então, a função não vai ser diferenciável neste ponto. Se nós considerarmos um ponto sobre o gráfico da f, no caso em particular o ponto 1/2, 1, a reflexão deste ponto em torno da reta y igual a x vai me fornecer o ponto 1, 1/2, que está sobre o gráfico de f na menos 1. Pelas derivadas que nós encontramos da f e da sua inversa, nós percebemos que a derivada no ponto 1/2, 1 da f vai ser igual a 6, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente a f neste ponto é 6. Da mesma forma, usando esta derivada para encontrar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f na menos 1 no ponto 1, 1/2, vai me fornecer que essa inclinação é 1/6. Ou seja, reforçando mais uma vez, de que estas retas tangentes elas vão ter o coeficiente angular um o inverso do outro. E aqui estão as retas tangentes nestes pontos em questão. Generalizando este resultado, vamos considerar agora a função g de x igual a x elevado a 1 sobre n. E aí nós queremos usar o teorema da derivada da função inversa para mostrar que a derivada desta função é 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Ou seja, nós queremos generalizar a regra da derivada de potências para o caso em que o expoente é 1 sobre n. Então, para isso, vamos notar que x elevado a 1 sobre n é a função inversa de x elevado a n. Então, nós podemos usar o teorema da derivada da função inversa novamente. E aí, com isso, nós temos que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Usando isso para obter a derivada da inversa, nós temos que esta derivada vai ser n vezes x, que eu vou substituir pela inversa da f, que no caso é x elevado a 1 sobre n, elevado a n menos 1. Reescrevendo, nós chegamos de que a derivada da f na menos 1, num ponto x, vai ser 1 sobre n, x elevado a 1 sobre n menos 1. Ou seja, estou mostrando que a regra da derivada de potências pode ser estendida para o caso em que o expoente é 1 sobre n. Vamos aplicar novamente agora o teorema da derivada da função inversa para encontrar a
derivada do arcosseno de x. Então, nós temos a função seno de x, aqui está o gráfico da função seno. Se considerar a função seno definida dos reais nos reais, essa função ela não vai ser bijetora, ou seja, eu não posso considerar a possibilidade de olhar para a inversa dessa função. Eu tenho que efetuar a restrição do domínio desta função. E aí, nós vamos restringir o domínio para o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Fazendo isso, a função passa a ser bijetora, e a inversa da função seno neste intervalo é a função arcosseno, que vai estar restrita ao intervalo de menos 1, 1. Então, aqui nós temos o gráfico da função seno e da sua inversa. Então, sob essas restrições, nós podemos encontrar a derivada da função arcosseno. Para isso, nós teremos que usar de que se y é igual a arcosseno de x, isso só é possível se o seno avaliado em y é igual a x, que é uma das propriedades de funções inversas. Então, pelo teorema da derivada da função inversa, quer dizer que a derivada do arcosseno de x é 1 sobre a derivada da f, ou seja, a derivada do seno, que no caso é cosseno de x, avaliado na inversa da f, ou seja, avaliado em arcosseno de x. Então, eu chego que a derivada do arcosseno é 1 sobre cosseno avaliado em arcosseno de x. Porém, nós queremos reescrever esse quociente. Para isso, iremos usar uma identidade trigonométrica, que é a seguinte: o cosseno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado neste mesmo ângulo é igual a 1. E o ângulo que eu vou escolher é arcosseno de x. Isso nos permite reescrever esta igualdade como sendo igual a cosseno ao quadrado avaliado em arcosseno de x mais x ao quadrado, pois seno ao quadrado avaliado em arcosseno de x é x ao quadrado. O meu objetivo é saber quanto vale o cosseno avaliado em arcosseno de x. E desta igualdade, nós podemos reescrever isso como sendo mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Como o arcosseno de x ele vai estar no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o cosseno avaliado em valores neste intervalo, ele é positivo. Então, por isso, vai ficar somente raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Substituindo esta igualdade nesta relação acima, nós obtemos que a derivada do arcosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Bom, esta igualdade, ela não é válida para todos os x. Nós, a princípio, consideramos que o arcosseno está definido no intervalo fechado de menos 1, 1. Porém, nos extremos deste intervalo, o denominador aqui desta derivada, ele zera. A gente podemos aplicar o teorema da derivada da função inversa para o intervalo aberto de menos 1, 1, confirmando de que esta igualdade, ou seja, a derivada do arcosseno de x é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado para o x no intervalo de menos 1, 1, intervalo aberto. Da mesma forma, nós podemos calcular a derivada da função arcotangente. Nós sabemos que a função arcotangente de x, ela é a inversa da função tangente. Então, aqui eu estou trazendo o gráfico da função tangente de x. Novamente, a função tangente de x, se eu considerar o domínio dela como sendo todos os reais, ela não vai ser bijetora, ou seja, não vai possuir inversa. Então, a gente costuma fazer a restrição do domínio, restringindo esse domínio para o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Intervalo aberto, porque nos extremos deste intervalo, a função tangente não está definida. Fazendo essa restrição, a função tangente passa a possuir uma inversa, que no caso é a função arcotangente de x. Então, aqui nós temos
o gráfico da tangente e da arco tangente de x aqui em azul. E aí, usando estas informações, nós queremos mostrar que a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Novamente, usando a identidade de que y igual a arco tangente de x, c e somente c, tangente de y igual a x, para todos os y pertencendo ao intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Bom, então, nós precisamos, como nós estamos querendo usar o teorema da derivada da função inversa para calcular essa derivada, então nós precisamos saber a derivada da função f, que no caso é secante ao quadrado de y. Aqui eu tenho o gráfico da função secante, e notem que para o intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função secante ela é estritamente positiva. Ou seja, secante ao quadrado de y vai ser diferente de zero para qualquer y no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, posso aplicar o teorema da derivada da função inversa nesse intervalo sem nenhum problema. Ou seja, a derivada da arco tangente de x, pelo teorema, é esse quociente, ou seja, vai ser a secante ao quadrado avaliada na inversa da função tangente, ou seja, avaliada em arco tangente de x. Novamente, eu vou reescrever esse denominador usando uma identidade trigonométrica. Mais especificamente, nós sabemos de que secante ao quadrado avaliado em um ângulo é igual a 1 mais a tangente ao quadrado avaliado neste mesmo ângulo. Este ângulo que eu vou escolher é o arco tangente de x. Novamente, tangente ao quadrado avaliado em arco tangente de x vai ser x ao quadrado, e isso nos permite reescrever a derivada da arco tangente de x como sendo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. E esta derivada vai ser válida para todos os x pertencendo aos reais. Agora, vamos usar essa derivada da arco tangente que nós acabamos de encontrar para calcular a derivada da função h de x dada por 5x menos 1 vezes arco tangente de 3x. Neste caso, a função h ela é o produto de duas funções. Então, para calcular a derivada do produto de duas funções, nós precisamos usar a regra do produto. E aí nós vimos já em aulas anteriores que a derivada de f vezes g é a derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Neste caso em particular, eu chamei de f de x 5x menos 1 e a g de x dada por arco tangente de 3x. Então, a derivada da h vai ser derivada da primeira função vezes a segunda, mais primeira função vezes a derivada da segunda, certo? Calcular a derivada de 5x menos 1 não nos apresenta grande problema, a gente sabe calcular tranquilamente. Para calcular a derivada de arco tangente de 3x, nós temos que tomar cuidado, pois aqui nós temos uma composta de duas funções. Quais seriam essas funções? Nós temos aqui a composta entre arco tangente de x e a função 3x. Então, para calcular essa derivada, nós precisamos usar a regra da cadeia, que já foi visto também em aulas anteriores. O que a regra da cadeia nos diz? Ela nos diz que a derivada de f composta com g é a derivada da f avaliada em g vezes a derivada da g. Neste caso, quem vai ser esta derivada da arco tangente de 3x? Então, usando a regra da cadeia, vai ser a derivada da f, ou seja, a derivada de arco tangente de x, que nós acabamos de ver, que é 1 sobre 1 mais x quadrado,
avaliada em g de x, ou seja, avaliada em 3x, então vai ficar 1 sobre 1 mais 3x ao quadrado, vezes a derivada da g, ou seja, vezes a derivada de 3x, que no caso é 3. Substituindo esta derivada na derivada da h, nós obtemos, então, de que a derivada de 5x menos 1 é 5, vezes arco tangente de 3x, mais 5x menos 1, vezes a derivada do arco tangente de 3x, que nós acabamos de ver que é 3 sobre 1 mais 9x ao quadrado. Só efetuando o produto, nós chegamos de que a derivada da h é 5 arco tangente de 3x mais 15 menos 3 dividido por 1 mais 9x quadrado. Bom, então esta era a videoaula de hoje. Até a próxima!